Fala, meu povo, eu sou o Luiz, Eu sou a Luana, somos... encantados pelo mundo. Primeiramente a gente queria agradecer todas as pessoas que compartilharam, que mandaram mensagem, que assistiram o nosso primeiro vídeo, Que comentaram. que comentaram, sem palavras, só gratidão mesmo. Muito obrigada. Muito obrigado por tudo, por esse apoio inicial ali que é muito necessário para a gente continuar seguindo. Nesse próximo vídeo a gente vai falar sobre a travessia que a gente fez de estado, né? Nossa primeira fronteira. Nossa primeira fronteira, o nosso passeio de trem que a gente fez de Morretes a Curitiba e um pouquinho, alguns pontos turísticos. Alguns pontos bem resumidamente de Curitiba, né? Do que a gente conseguiu e deu tempo de conhecer. O último lugar que a gente ficou em Santa Catarina foi em Penha. De lá a gente saiu e foi cruzar a fronteira, né? Passando a fronteira, a gente fez a travessia de ferry boat, assim de que fala. De Guaratuba para Matinhos. Ali. Beleza. Aí chegando em Matinhos, a gente ficou num camping lá para dar uma descansada e decidir para onde ia, porque a gente não sabia, até então não tinha decidido se a gente ia continuar pelo litoral ou ia sair um pouco para ver como a gente se sentia e tal. E até para conhecer outras regiões também. O Paraná é lindo. Muito bonito. Tem muitas coisas para conhecer. Mas a gente resolveu fazer esse roteiro que a gente vai contar para vocês. Nós fizemos a travessia, né? Ferry-boat fomos para Matinhos. Isso. Matinhos a gente dormiu lá, acordamos e fomos para Morretes. De Morretes até Curitiba tem um passeio de trem. Não sei se vocês já ouviram falar ou não. Ele é bem conhecido. Ele sai de Morretes e dura em torno de 4 horas até chegar em Curitiba. Ele passa por toda a Serra do Mar ali e é muito lindo. Se você gosta de natureza, de serra, de montanhas, enfim, tudo que é ligado à natureza, vocês vão gostar. Vocês vão gostar desse passeio. Além da natureza, tem toda uma história por trás desse passeio. De como foi construída a ferrovia, quando, por quem, né? Quais foram os motivos também que levaram a construir essa ferrovia, porque é uma ferrovia no meio da montanha, passa entre a Mata Atlântica. Muito antiga, então, tipo uma das primeiras que foram construídas, assim, não tinha tecnologia para fazer. Enfim, a gente vai tentar resumir essa história, essa né? história toda porque fica a dica, né? Para as pessoas conhecerem e fazerem esse passeio, porque vale muito a pena. Tem tanto que sai de Matinhos e vai para Curitiba, de Morretes para Curitiba, quanto de Curitiba para Morretes. Isso. Questão de valores ali, tem valor bem econômico até valores luxuosos, assim, né? Sim. Aí vai depende do que está incluso, enfim. A gente pegou um econômico ali, turístico, né? Que tinha um guia que explicava tudo. Toda a história, né? Nossa, foi muito legal. Melhor aula de história que a gente, quer dizer, sim, que a gente teve na vida, assim, porque tu vê a história acontecendo na realidade, sabe? Aí é muito mais fácil de tu associar, né? E gravar. Eu nunca fui bom de história no colégio, mas foi legal, foi interessante. Despertou bastante curiosidade. Não sabe mais. E essa ferrovia foi construída na época da escravidão, então tem todo um contexto por trás disso aí que é bem interessante também. Então a gente fez o passeio até Curitiba, chegamos lá à noite, que a gente pegou o passeio que sai de Morretes, ele sai às 3 da tarde e ele chega mais ou menos às 7 da noite, né, lá em Curitiba. E aí tem um ônibus que volta, né, que muitas pessoas fazem como a gente fez, né, deixa o carro, enfim, fica lá em Morretes, faz esse passeio e depois tem que retornar. Então a gente tinha deixado a Kombi em Morretes, a gente tinha que voltar. Obviamente. E aí tem um ônibus que sai às 8 horas da noite, que sai de Curitiba para Morretes.
A gente não queria esperar até as 8 horas, né? A gente queria vir antes, porque a gente já tá Sim, cansado. era 7 horas, a gente tinha que ficar uma hora lá na rodoviária. A gente tentou um Uber, mas não deu muito certo. O valor era muito... o valor tava oscilando muito. E o Uber que a gente conseguiu ainda pediu um valor por fora. Então a gente não se sentiu seguro também. E resolvemos esperar e ir de ônibus. E aí voltamos... E no fim deu no mesmo, ia chegar no mesmo horário. Não muda muita coisa. E aí voltamos pra Morretes. Chegando em Morretes. Quando a gente chegou de Curitiba em Morretes, o que aconteceu? A gente tá de Kombi, né? Kombi que não estraga não é Kombi, né? Aí a gente tava ficando num camping que era um pouquinho afastado da cidade. Dava uns 3 km de estrada de chão, sem iluminação, a estrada não era boa e tal. E daí quando eu fui ligar a Kombi pra sair, liguei o farol não acendeu, né? Aí tentei mexer ali, mas obviamente, né, de noite, cansado. E tava rolando um culto na praça. Tava uma bagunça ali. A gente estacionou atrás da prefeitura, ali de Morretes. E tava rolando um culto, porque era domingo, né? Não, era sábado. Era sábado à noite. Então tava rolando um culto e, enfim, era muito barulho. A gente não conseguia... Eu tava muito cansada da viagem também. Sim, a gente não tava conseguia sem nem pensar. comer. A gente tava com fome, cansado. Queria chegar logo. Com calor. E comer alguma coisa e dormir. E aí o farol não... Aí o farol não funcionou. Aí eu não sei como que eu fiz ali, achei um jeito de deixar a luz alta ligada. Direto, mas aí eu tinha que segurar com a mão e dirigir com uma só. Só que a Kombi é muito dura para dirigir com uma mão só, fazer manobra e tal. E marcha. E além disso era estrada de chão, sem iluminação, com buracos e pontes... Ponte do rio que cai. Não Duvidosas. Não muito boas, assim. Enfim, no final a gente chegou, deu tudo certo. Graças a Deus. No outro dia o farol, eu mexi, remexi ali, não consertei nada, mas voltou a funcionar, não sei de que jeito. E, enfim. E aí a gente acordou no outro dia de manhã e os mosquitos nos expulsaram. O lugar era muito lindo, era um camping lindo, vou colocar umas imagens também depois. Era lindo o lugar, nossa, passava o rio do ladinho, coisa mais linda. Não, um rio limpinho. Limpíssimo e ótimo pra tomar banho, bem baixinho também, com as pedras bem bonitas. Mas não tinha condição de ficar, porque era muito, 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 muito mosquito. Além de outros detalhes que não valia a pena não comentar. Vale a pena comentar. E aí a gente resolveu, então... Sair de lá e... No domingo mesmo cansados, né? A gente resolveu... ir pra Curitiba. E voltar pra Curitiba. Tinha uns pontos turísticos, turísticos que a gente queria conhecer em Curitiba, então... Só que em dia de semana é muito movimento, é muito trânsito, é muito engarrafamento, e é muita serra e tal. Então a gente resolveu fazer esse passeio mesmo no domingo, para não ter que pegar todo o trânsito de Curitiba, né? Na segunda, né? De segunda-feira. Mas no fim foi muito bom. Foi, o passeio valeu a pena, muito a pena. O camping também, a experiência de estar do ladinho do rio foi bem legal também. E a gente foi pra Curitiba. Veio. Voltou. A gente foi então conhecer alguns pontos turísticos aqui. Lá de Curitiba. Eu fico achando que... Enfim. A gente já não tá mais em Curitiba. Então a gente conheceu primeiro o Jardim Botânico, que é lindo e é enorme, nossa, muito, muito, muito bonito. E depois a gente foi pro aquele Ópera de Arame. Só teatro, que a gente né? não entrou. Mas a gente não entrou porque é pago, era R$15 pra entrar. Por pessoa. E mais R$20, 15, R$20 de estacionamento. Depende do que tinha do vaga. estacionamento. Que também não é todo estacionamento que eles deixam convém entrar. E, enfim, a gente acabou... Não é que não vale, que a gente não ia... Era uma passagem rápida, né? A gente não ia ficar lá e... Não ia conseguir aproveitar. Não era a ideia ficar por horas lá, aproveitando o espaço. A gente só queria mesmo ver como era, conhecer e tal.
mas a gente achou melhor pular pular essa essa parte. A gente parte. até tirou umas fotos por fora, mas... Bem de fora mesmo. E Mas em compensação, a gente foi para outro parque, que é o Parque Tanguá. Uma coisa assim. Entendeu? Depois... Vou colocar aí o nome certinho. Que é muito lindo. Eu não sei se vai caber tudo nesse vídeo. Vai. Não. Vai dar certo. Bom. A história da ferrovia Paranaguá-Curitiba. Tudo começou com os irmãos Rebouças. Eles eram filhos de pai autodidata e netos de escrava alforriada casada com um alfaiate da corte portuguesa. Assim, tiveram o privilégio de estudar na Europa e especializar-se em engenharia no Rio de Janeiro, em pleno tempo da escravidão. Em 1865, André Rebouças, olhando no mapa, percebeu que a cidade de Antonina, no litoral paranaense, fica na mesma linha que a cidade de Assunção, no Paraguai. Ele discutiu com seu irmão e seu pai a possibilidade de construir uma estrada que ligasse essas duas cidades, pois a mesma seria uma ótima rota de escoamento de cargas. Infelizmente, na época, o Brasil estava em guerra contra o Paraguai. Estava em andamento a famosa Guerra da Tríplice Aliança, Brasil, Uruguai e Argentina versus Paraguai. Essa guerra foi a razão principal por que este projeto nunca foi adiante. Mesmo assim, em 1871, senhores do mate e políticos discutiam em Curitiba a necessidade de levar a erva mate para o litoral. Os principais países consumidores do mate eram Uruguai, Chile, Inglaterra e França. O transporte terrestre era limitado aos muares e não existia nenhuma estrada que ligasse o litoral a Curitiba. O caminho era feito em trilhas indígenas. Embora a Estrada da Graciosa já estivesse sendo construída sobre uma dessas trilhas, ela ficaria pronta somente 2 anos mais tarde. Essa ferrovia é considerada uma obra-prima da engenharia brasileira, principalmente devido ao envolvimento dos engenheiros brasileiros na sua execução, desde André Rebouças com o traçado original de Antonina Assunção até João Teixeira Soares, os desafios da Serra do Mar para sua conclusão. Vale a pena mencionar que o imperador Dom Pedro II atendeu um pedido especial dos irmãos Rebouças. Ele proibiu a mão de obra escrava na construção dessa ferrovia. Se houve algum escravo trabalhando na construção, eles foram pagos pelo serviço prestado. Os principais trabalhadores eram imigrantes poloneses, alemães e italianos. A ferrovia possui 108,2 km de extensão, 41 pontes e dezenas de pontilhões. Possui 13 túneis e o seu ponto mais alto é de 952 metros de altitude. A maior inclinação dos trilhos é de 3,6 graus, ou seja, a cada 100 metros percorridos, o trem desce ou sobe 3,6 metros. O início das obras ocorre com a presença do imperador Dom Pedro II, que lança a pedra fundamental da construção em Paranaguá, no dia 5 de junho de 1880. O término das obras ocorre com a presença da princesa Isabel, que participa da cerimônia inaugural no dia 2 de fevereiro de 1885. A ferrovia foi finalmente inaugurada e o tráfego aberto a todos os trens no dia 5 de fevereiro de 1885. Depois dessa breve aula de história,
contemplem essas belas imagens deste inesquecível passeio.